Além das ações, OutSystems também nos permite criar funções, e isso vai nos facilitar ainda mais na resolução dos problemas. Olá, seja bem-vindo à Academia Digital Alquimia. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, pare tudo e assista os vídeos aqui da playlist para você poder ficar ciente de tudo que a gente vem falando até este momento aqui. Se ainda não tiver inscrito no canal, aproveite para se inscrever no botão vermelho que tem aqui embaixo, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e do Telegram. E por falar em Telegram, não esqueça de entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram, exclusivo dessa academia aqui. Entre lá, que lá você vai tirar dúvidas e lá você também vai pegar todo o material de apoio que a gente produz aqui, principalmente com aquele gabaritozinho lá que a gente sempre deixa resolvendo o desafio dos finais dos vídeos. Então, entre lá, participe, não fique de fora do grupo do Telegram. Mas vamos direto ao ponto, né? Uma função nada mais é do que uma ação no servidor. A única diferença entre os dois, na verdade, é que uma função a gente pode usar nos assigners e também nas expressions, lá direto na nossa página. E o melhor de tudo, o Service Studio ainda traz vários tipos de funções para facilitar o nosso desenvolvimento. E para entender melhor as funções, a gente vai ter que meter a mão na massa, porque só na teoria vai ficar muito difícil de vocês poderem entender. Então, abra aí o seu Service Studio e vamos ver como funcionam as funções. Bom, já com o Service Studio aberto, eu estou aqui na aba Logic, tá? E é aqui que a gente vai criar a nossa primeira função. Então, nós vamos criar uma primeira função que vai ser uma função para realizar uma soma entre dois números, tá? Então, a forma de criar é a mesma forma de criar uma ação. Ela nada mais é do que uma ação, tá? Então, vamos lá. Vem aqui em Server Action, botão direito, adicionar uma Server Action, aí clicou aqui, dá um nome que você quiser aí, então, sei lá, somar, por exemplo, tá? Tá aqui, ó. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 3 parâmetros, 2 de entrada e 1 de saída. É importante que uma função sempre tem que ter um parâmetro de saída, tá? Sempre tem que ter um parâmetro de saída. Então, ó, 2 de entrada. Então vai ser valor 1, tá? Esse valor 1 eu vou definir como um inteiro. Vou copiar e colar, ó, que aí ele já copia o mesmo tipo ali, né? Deu um Ctrl+C, Ctrl+V. Só para copiar aquele parâmetro e já colar ali mesmo. Então, ao invés de eu clicar de novo, adicionar, não, eu fui lá em Ctrl+C, Ctrl+V. Ou se você preferir, botão direito, copy, e aí depois vem aqui, clica com o botão direito de novo, desculpa, e coloca ali em paste, tá? Ou seja, para colar. Eu já fiz com Ctrl+C, Ctrl+V, que é mais rápido, tá bom? Legal. 2 parâmetros de entrada e 1 de saída. Aí vamos lá, botão direito, adicionar um parâmetro de saída, que vou chamar de resultado. Perfeito? E esse resultado também vai ser do tipo inteiro, ok? Legal. Agora aqui, ó, como é que eu defino que essa ação é uma função e não uma ação? Confuso, né? Bem confuso, e por isso que eu preciso mostrar para vocês como fazer aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer primeiro a lógica e depois eu falo sobre como definir a ação. Como é que seria a lógica? Um assign aqui, né? Que eu vou dizer assim, ó, o resultado é igual ao valor 1 mais o valor 2. Vocês reparam que ao invés de eu abrir o editor lá e fazer clicando, eu faço escrevendo. Eu acho mais fácil porque eu já sei como fazer. Então depois que você pega esse entendimento de como construir algoritmos, de como utilizar os operadores e essas coisas assim, fica mais fácil. Você acaba escrevendo algumas coisas e vai te facilitar, ao invés de você ficar abrindo ali e tendo que clicar e por aí vai, tá? Bom, então aqui a nossa soma já está nossa ação, até o momento é uma ação, nossa ação já está criada para que a gente possa realizar uma soma. Só que dessa forma, eu só vou conseguir utilizar esse cara aqui, ó, dentro de um flow como esse. Ou seja, eu quero utilizar a soma aqui, ó, direto no assign, tá? Então, para ficar mais claro, vamos fazer assim, eu vou criar uma tela, por exemplo, uma página, tá? Vou criar uma página, vem aqui interface, vem aqui, ó, adicionar screen. Essa screen eu vou chamar de exemplo 1 do vídeo 16, tá bom? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar 2 variáveis, né? Então, ó, vem aqui, variável local chamado de valor 1, vai ser do tipo inteiro, né? Eu quero digitar um número ali.
Vou copiar, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele já gera o segundo ali, já com o número 2, facilita a nossa vida. E vou colocar aqui por fim, tem duas formas, eu vou colocar primeiro como variável, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, resultado, tá bom? O resultado vai ser também inteiro. Vamos construir nossa página aqui, então, ó, vou colocar 2 inputs, tá? 2 inputs e um botão, tá bom? No input 1 vai estar o valor 1, no input 2 vai estar a variável valor 2, tá? E o resultado eu vou colocar aqui embaixo. Então é como se fosse uma pequena calculadora, né? Então digita o primeiro número, digita o segundo, clica ali e ele vai somar pra gente, tá? Vou dar alterar o título aqui, o texto, né, do nosso botão, pronto. E vou dar um duplo clique para ele gerar a ação, né, a screen action, né, a ação desse botão. Beleza? Ele gerou, ó. Puxar para cá, deixa eu aumentar um pouco aqui o espaço, tá bom? Então, ó, gerou aqui pra gente. E como é que a gente faz, né? Como é que a gente faz para utilizar aquela ação? Do jeito convencional, quando ela é ainda uma ação, a gente vai utilizá-la aqui, né? Ó. Então, eu teria que fazer assim, passar o valor 1, passar o valor 2, ok? E depois eu teria que vir aqui com assign, ó, e falar assim, ó, agora na variável resultado da minha página, você pega o somar.resultado, que é o retorno dessa ação, tá bom? Então, isso é a ação convencional, ficaria dessa forma. Só que na função a gente não faz dessa forma. Na função a gente colocaria aqui, ó, direto ao resultado, a gente chamaria a função aqui mesmo, tá? Como faz isso? Primeiro a gente tem que dizer que essa ação é uma função. E como é que eu faço isso? Clica na ação aqui, eu estou em Logic, tá? Na ação, eu falo aqui, ó, tem uma propriedade chamada function. Eu tenho que dizer, ó, essa ação é uma função. Então, quando eu digo isso aqui, eu não vou precisar mais ter isso, apesar de funcionar também, tá? Eu não vou precisar mais ter isso. Aí aqui, ó, eu vou vir assim, vou abrir aqui o editor, vou arrancar esse cara daqui e vou procurar aqui embaixo, ó, deixa eu aumentar mais um pouquinho, ó, vou procurar aqui, ó, em User Functions, tá vendo? Aqui vai ter, ó, um somar, tá vendo? É a nossa ação. Um somar que ele espera o valor 1 e o valor 2. Então, põe ele aqui, ó, duplo clique. Aí ele está esperando qual que é o valor 1. Aí eu ponho aqui o valor 1. Agora, depois, põe uma vírgula. Qual o valor 2? Põe o valor 2. Dessa forma, o que acontece? A função já retorna, então eu chamo direto no assign e ele já retorna para a variável resultado. Tá? Então é assim que funciona. E isso funciona. Vocês podem acreditar e não só acreditar como eu vou mostrar que funciona. Então vamos dar um publish para a gente ver se a nossa página está funcionando. Aí vem aqui agora, ó, vamos abrir a nossa página. E aí tá, ó, a página. Vamos lá, colocar um número qualquer. Vamos fazer a soma e está funcionando perfeitamente. Tá? Então assim que funciona a função. É muito mais prático, não preciso colocá-la ali, né? Colocar mais a ação aqui direto no nosso flow. Eu coloco resolvendo diretamente ali. Vamos fazer um segundo exemplo? Então vamos criar uma nova página aqui, ó, botão direito, adicionar web screen. Vou chamar de exercício 2 do vídeo 16. Nessa nossa página aqui, eu vou criar duas variáveis. Variável 1, que eu vou chamar de valor. Variável 2, eu já vou, antes de eu criar a variável 2, eu vou mudar essa variável aqui para inteiro. E variável 2 eu vou chamar de resultado. Eu coloco o nome só para... é o nome que vem na minha cabeça na hora, tá? Não é o melhor nome, mas é o nome aqui fácil para a gente fazer o nosso exemplo. O que eu quero fazer aqui com esse exemplo 2? Eu vou entrar com valor, então eu vou colocar o valor, que vai ser um valor numérico, tá? Então eu vou colocar aqui a variável valor. E ao clicar em um botão, eu vou exibir o resultado, ou seja, eu vou exibir o seguinte, é um valor, ele vai colocar um valor ali, tal, e eu vou incluir o R cifrão na frente. A gente está falando de Brasil aqui, da moeda do Brasil, então eu vou colocar o R cifrão de real. Se você for aí de Portugal, põe aí o do euro, né, na frente, tá? Então ele vai inserir um valor que só vai entrar números, e aí quando ele dá um OK, ali embaixo vai aparecer R cifrão mais esse negócio. Então vai aparecer formatado, né? Então a gente está tipo formatando o texto, tá? Então vamos dar um duplo clique aqui no botão OK, já para ele gerar a nossa Screen Action, e vamos criar a nossa função agora, né? Então vem aqui, Logic, vem aqui, ó, Server Action, adicionar uma Server Action, e vamos colocar assim, ó, formata moeda, por exemplo, tá? Formata moeda. Já vamos dizer que é uma função, esse cara,
E aí, ó, quando a gente faz isso logo de cara, ele fala assim, ó, quando a gente cria a função, é obrigatório ter um parâmetro de saída, tá? Então ele até coloca um botão, criar um output parâmetro. Ele já criou pra gente, ó, tá vendo? Porque é obrigatório, não tem como fugir, tá? Então, beleza. Então aqui é o resultado, né? Vou mudar de nome aqui. Texto, ou melhor, moeda formatada. Vai ser o nome desse parâmetro de saída. Então o nome do parâmetro de saída vai ser moeda formatada. Agora um parâmetro de entrada que faltou, que vai se chamar valor da moeda. Sei lá, tá? Valor da moeda, que vai ser inteiro. Estou sem criatividade com os nomes aqui. O que tem que fazer aqui? Então no parâmetro de saída, ele vai ter que receber, né, a seguinte questão. Deixa eu abrir o editor que vai ficar mais fácil. Então o que eu quero fazer? Eu quero que ele mostre assim, né? Então vamos, por exemplo, se a pessoa passou 10, eu quero que ele mostre isso aqui, ó. Dessa forma aqui, ó, na página. Se a pessoa passou 100, se a pessoa passou 120, por exemplo, então tem que aparecer o R-cifrão na frente. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pegar tenho que somar as coisas, usar um operador, né, de soma, só que usando o string, porque ali é uma string, é um texto, melhor dizendo. Usando o texto. Então, quando eu uso um operador de soma em texto, o que ele faz? Ele só simplesmente, ele não soma o R cifrão com um número. Não, ele só deixa uma coisa do lado da outra, tá? Então, ó, como é que ficaria? Eu tenho que colocar aqui o R cifrão entre aspas, porque é um texto, é uma string, mais o valor. Só que o valor aqui está fixo. O valor eu vou receber como parâmetro de entrada. Então, eu coloco aqui, ó, o valor da moeda. Eu vou colocar um espacinho aqui para ele não ficar grudado ao R-cifrão, tá? E dessa forma a gente vai ter R-cifrão mais o valor da moeda. Beleza? Show! Vamos voltar para a página? Ver se tá ok. E vamos fazer um publish, porque eu acho que já tá ok. Vamos lá. Ah, só que antes de publicar, já tinha publicado, antes de publicar a gente precisa colocar aqui, ó, atribuindo ao resultado, né? Que é a variável que vai aparecer lá na expressão. Então tem que colocar aqui, ó, o seguinte. Vamos abrir aqui o editor, vir aqui, ó, em User Functions, procurar aqui, ó, formatar moeda e vamos colocar a variável de entrada, né? A variável de valor aqui dentro, para que ele possa formatar a moeda, senão não vai funcionar, né? Então não vai resolver nada. Então agora sim, vamos dar o publish, porque do jeito que eu dei o publish anteriormente não ia funcionar. Maravilha, agora sim, vamos abrir aqui no browser, né? Beleza? Então vamos testar, colocar um número qualquer, ok. Olha lá, ele fez o que eu queria que ele fizesse. Ele colocou o número mais o R-cifrão ali para mostrar mais apresentável ali para o usuário. Legal? Só que aí eu vou fazer uma coisa agora melhor ainda. Então aqui a função nos permite colocar, né? Então vou selecionar aqui o assign. Então a função nos permite colocar ela aqui dentro direto, sem ter a necessidade de colocar uma bolinha ali em cima, né, do flow. Mas também me permite colocar numa expression. Então se ela me permite fazer isso, o que eu poderia fazer? Eu poderia tirar isso daqui, não precisaria fazer isso. Não precisaria ter a variável resultado. E lá na página, volta para a página, no lugar da expressão aqui, ó, eu vou abrir o editor. Ao invés de eu colocar a variável resultado, que agora já nem tem mais, eu vou vir aqui, deixa eu abrir um pouco mais essa janela. Eu vou vir aqui na User Functions, pega o valor da moeda, o formato da moeda, e põe a variável aqui dentro direto. Ou seja, dentro da expressão, eu chamo a função. E com isso, eu já consigo, eu poupo variável na nossa página, ou seja, eu não preciso daquela variável para mostrar o resultado, eu poupo a variável e já faço a chamada quando eu clicar no botão. Ah, por que clicar no botão se eu não faço nada? Porque quando eu clico no botão, eu faço a página recarregar, e quando ela recarrega, ela chama a função automaticamente. Então, ó, vamos dar um publish para a gente ver se realmente funciona, né? Legal, vamos lá abrir no browser aqui agora. Deixa eu dar um refresh aqui. Já estava aberto, né? Então já vou só atualizar. Então, ó que legal. Ele já até apareceu de primeiro, logo que a página abriu, porque ele já executou aquela função. Só que o valor era 0 na função, então ele retornou 0. Se eu colocar agora um número qualquer, quando eu der OK e ele der o refresh, ou seja, ele recarrega a página, quando ele recarrega, ele chama a função de novo e já mostra pra gente. Dessa forma, a gente poupou uma variável, poupou coisas dentro dessa ação aqui,
tá? E pode ser que algumas pessoas pensaram, pô, mas dá para poupar ação também? Não, porque um botão precisa de uma ação, tá? Então, precisava da ação da Screen Action. Isso precisava, era inevitável. Mas a variável não precisava. Então, a gente já evitou esse caso aí, com a função. Uma coisa aqui que a gente vai ver agora, eu vou até usar esse cara aqui mesmo, então eu vou mudar aqui, ó, a variável valor, eu vou mudar para texto, não vai ser mais inteiro, tá? Aqui eu já mudo também na sequência, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar mais uma expression aqui embaixo, tá bom? E vou mostrar agora que existem funções prontas que o Service Studio nos dá. E eu falei isso lá no começo. Então, eu vou mostrar duas funções prontas aqui. Eu vou digitar, aqui vai ser um texto agora, então a pessoa vai digitar um texto. No primeiro expression, eu vou passar esse texto todo para maiúsculo e no segundo todo para minúsculo, tá? Então, existe expressão para isso, função para isso, melhor dizendo. Então, vem aqui, ó. Vamos lá, abre o editor, apaga esse cara aqui, porque não é esse cara que a gente vai usar. E aqui, ó, para a gente achar essas funções que o Service Studio nos dá, você procura aqui em Built-in Functions, tá vendo? Built-in Functions, a gente tem várias matemáticas, numéricas, de data, de texto, de conversão, tá? Conversão, tipo, eu quero transformar um tipo em outro, tá? Então a gente tem várias coisas boas aqui para a gente utilizar. Mas vamos aqui no texto, por exemplo. Aqui no texto a gente tem dois tipos de função, o toLower e o toUp. Lower para baixo, upper para cima. Então, toLower deixa tudo em minúsculo. toUpper deixa tudo em maiúsculo. Então, vamos deixar tudo em maiúsculo primeiro. Põe o toUpper. Ali dentro, coloco o valor da variável. Então, primeira expression vai mostrar tudo em maiúsculo. Segunda expression, a gente vai selecionar aqui Built-in Functions, texto. Vem aqui em toLower. toLower põe a variável valor dentro também. Beleza? Vamos testar? Que já está funcionando. Só dá um publish agora e já vai estar funcionando. Então, a gente consegue ali utilizar vários tipos de função. Então, a gente tem que fazer um exercício agora em casa que é, olhe as funções, estude as funções, veja lá o que cada uma faz, faça teste com as funções para você entender e depois no seu desenvolvimento da sua aplicação, você já saber, poxa, então, preciso resolver um problema. Você já vai lembrar, existe uma função para isso, então vou usar a função. Então, faça esse exercício aí para você, né, para você memorizar essas coisas, saber que existe, porque vai facilitar o seu dia a dia. Vamos abrir aqui, vamos na verdade dar um refresh, que ela já está aberta. Então vou recarregar a página. Beleza, então recarreguei a página, vou digitar um texto assim, ó. Todo em minúsculo primeiro. Na verdade, ele não vai deixar eu digitar o texto em minúsculo, porque o tipo do campo está como numérico. Como eu mudei aqui, ó, enfim, eu deveria ter colocado um campo novo. Como eu mudei, o tipo do campo, o input, estava como tipo numérico, porque a variável antes era numérica. Eu tenho que mudar para texto, tenho que fazer o publish de novo. Então talvez aconteça isso se vocês fizerem isso que eu fiz. Caso você tenha puxado o input novo ali, não vai acontecer, tá? Agora sim, vamos lá, vamos dar atualizar aqui na página. E agora o tipo do input, ó, não é mais do tipo numérico, tá vendo? Não aparece mais aquelas setinhas. Agora sim a gente consegue colocar um texto. E aí, quando eu clicar em OK, ó, primeiro vem maiúsculo, o segundo vem minúsculo. Mas você tinha digitado tudo minúsculo. Beleza, vamos colocar umas letras em maiúsculo aqui no meio, ó, por exemplo. Então, ó, em cima ele converteu tudo para maiúsculo, embaixo ele converteu tudo para minúsculo, tá? Então, dessa forma, a gente, com essas ações, com essas funções prontas que o Service Studio nos proporciona, facilita a nossa vida, porque tem muita coisa ali que a gente já tem, então resolve a nossa vida na resolução dos nossos problemas, tá bom? Então, para não deixar vocês sem fazer nada, eu preciso que vocês façam algum desafio. Então vamos lá. O desafio de hoje é o seguinte, sentem aí para vocês ficarem preparados, porque vai ser difícil, tá? Crie uma aplicação onde o usuário vai entrar com uma palavra e ao pressionar o botão, o sistema deve exibir a primeira e a última letra em minúsculo e as demais em maiúsculo. Então, por exemplo, ele digitou lá digital. Então, o D do digital vai ter que estar em minúsculo e o L em minúsculo. O resto tem que estar em maiúsculo. Eu vou deixar aqui na tela como é que tem que ficar o resultado, tá? Então, tá escrito aí. Então, o resultado tem que ficar dessa forma que tá escrito aqui. Fica aí como o desafio de hoje, você vai ter que utilizar. Então, eu vou já deixar aqui. Você vai ter que utilizar a função que eu não mostrei aqui,
tá? Vai ter que usar uma função pelo menos que eu não mostrei aqui. Então, por isso que é importante que você vá lá, vasculhe, teste as funções para você saber quais as funções que existem, para que você já saiba quando tiver um problema assim como esse do desafio. Então, assim que você estiver quebrando a cabeça e não estiver conseguindo, ou assim que você conseguir e quiser conferir o meu, peça lá no grupo que eu mando o gabarito para vocês, tá bom? Se quiser deixar algum comentário aqui embaixo nesse vídeo, deixa aí, por favor, eu vou ler com o maior prazer. Se quiser deixar sugestões de temas, deixa aqui, não põe lá no grupo no Telegram não, põe aqui as sugestões de temas, porque aí fica mais organizado. Se você ainda não estiver lá no grupo do Telegram, participe, é um grupo exclusivo dessa academia. Lá você vai ter informações exclusivas, a gente vai conversar, vai dar dicas, as pessoas em si vão se ajudar sobre o assunto OutSystems e a gente também coloca lá os gabaritos desses desafios, é lá que você vai pegar, somente lá. Então se você não participar, você não vai pegar os gabaritos dos nossos desafios aqui. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva no botão vermelho, ative o sininho, dê seu like, compartilhe este vídeo e os outros para aqueles grupos que você participa, para que o pessoal possa conhecer também esses vídeos aqui. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que você tenha gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!